Fala galera do YouTube, tô trazendo mais um vídeo no canal e hoje tô trazendo para vocês os melhores celulares de 2026, custo-benefício até 1.200. Então eu fiz uma lista de 5 celulares, cada celular de uma marca específica que eu procurei e achei que ele apresentasse melhores resultados de processador, câmera, memória RAM, tela. Então eu acho que vai ser um vídeo bastante interessante para quem quer gastar pouco e achar um celular bastante interessante para diversas utilidades no seu dia a dia. Então bora para a lista. Em quinto lugar, pessoal, eu coloquei o jovem Y19S da Vivo, né? Muita gente confunde essa marca, não é a Vivo operadora, né? Muita gente confunde. E aí, pessoal, eu coloquei ele em quinto lugar porque ele é um modelo mais básico. E apesar de ele ter uma bateria excelente e um armazenamento também muito bom, né? Ele tem um processador da Unisoc T612 básico. Ele tem uma tela de 6.68 polegadas, né, HD e 90 Hz, né, pessoal? E suas câmeras, né, para quem está interessado, ele tem uma câmera de 50 megapixels, que é a principal, e a frontal ele tem de 5 megapixels, né? Uma bateria de em torno de 5.500 mAh, por isso que ele se destaca, né, nessa questão de bateria muito grande. E essa memória aqui, pessoal, ela é bastante discutida nessa lista aqui. Esses celulares mais baratos, eles colocam que tem 8 GB de RAM, mas na verdade ele é 4 GB de RAM física, mais 4 GB de RAM de nuvem. Eu só considero 4 GB de RAM, né? Porque eu tive um celular da Xiaomi, o Poco F3, e aí quando eu utilizava essa memória RAM de nuvem no celular não ficava muito bom não. Então eu considero ele com 4 GB de RAM física e aí com a versão de 256 GB de memória, tá, pessoal? Então esse celular é em quinto lugar. E vale lembrar que ele está custando atualmente cerca de R$ 935. Em quarto lugar, pessoal, eu coloquei o Redmi 14C, que é o da Xiaomi, né? É o queridinho de custo-benefício. E ele foca no design premium e ele tem uma tela enorme, né, pessoal, com uma resolução de HD+. E ele tem um processador de entrada, né, que é o Helio G81 Ultra. Ele tem uma tela de 6.88 polegadas. Ele já tem uma tela de 120 Hz, né, uma fluidez alta. Ele contém uma câmera de 50 megapixels na principal e 13 megapixels na frontal. Ele já tem uma bateria um pouco menor, né, se você for comparar com o jovem, né. Ele tem uma bateria de 5.160 mAh. E ele tem as duas versões, né, pessoal? Com uma versão de 256 GB de armazenamento com 8 GB de RAM, mas também com a sua versão de 4 GB de RAM, né? E vale lembrar que o Redmi 14C está custando cerca de R$ 835 e todos os links estão nos comentários. Agora vamos para o top 3 da lista. Em terceira posição eu coloquei Realme C75. Ele é considerado um tanque de guerra da lista, né? Porque ele tem a famosa certificação 1P69 contra água e poeira. E além de ele ter um carregamento muito rápido, né? Ele possui um processador Helio G92 Max, superior aos anteriores, né, da lista, né? O Jove e o Redmi C. Ele tem uma tela de 6.72 polegadas, né? Um pouco menor do Redmi C, né? 90 Hz, uma câmera principal de 50 megapixels e a frontal de 8 megapixels. Ele possui uma incrível bateria de 5.828 mAh. Eu acho que da lista é a bateria com a maior bateria da lista é da Realme, né? E ele tem uma memória de 8 GB de RAM com 256 GB de armazenamento. E o Realme C75 está custando cerca de R$ 784. E em segundo colocado eu coloquei o Moto G35,
porque ele possui uma questão de equilíbrio, né? Ele já tem a disponibilidade de 5G, ele tem um som estéreo de ótima qualidade e uma tela, pessoal, com 120 Hz em Full HD+. Ele tem um processador Unisonic T760, que já é muito bom para a categoria, né? Você vai conseguir rodar vários jogos, né? Claro, não vários jogos os mais pesados em alta qualidade. Ele tem uma tela de 6.7 polegadas, uma câmera de 50 megapixels na principal, mais 8 megapixels ultra wide, né, que é raro nessa faixa ter essa já disponibilidade, né? E mais 16 megapixels na frontal, pessoal. E ele já tem uma bateria de 5.000 mAh com um armazenamento de 256 GB de memória, mais 4 GB de RAM, e tendo sua versão também com 8 GB de RAM. Então é um celular muito completo, muito equilibrado, que muita gente comprou em 2025 e está comprando muito em 2026. Então aproveita a promoção, galera, está custando apenas R$ 989. E o primeiro da lista, pessoal, é o Galaxy A16, um dos mais vendidos de 2025. E ele venceu, pessoal, pelo seu equilíbrio também, e porque ele tem uma ótima qualidade de tela e um suporte de software, né? Ele tem a sua tela de AMOLED, que humilha as outras telas da lista que eu coloquei, que são de LCD. Ele tem um processador Exynos de 1330, ou que pode ser também na sua versão de Dimensity 6300. Ele tem uma tela de 6.7 polegadas, 90 Hz, Full HD. E olha só a câmera, pessoal, 50 megapixels na principal, mais 5 megapixels na ultra wide, mais 2 megapixels de câmera macro, mais 3 megapixels na frontal. Uma bateria de em torno de 5.000 mAh, com um carregamento de 25 watts, né? E lembrando que tem suas versões de 256 GB e sua versão de 128 GB. E o Galaxy A16 ele está custando apenas R$ 939. Então, pessoal, esse foi meu vídeo dos melhores celulares de 2026 até R$ 1.200. Todos celulares com um ótimo potencial, né, nessa faixa de preço. Então espero que vocês tenham curtido o vídeo. Quem gostou do vídeo, deixa o seu like e deixa os comentários. Valeu e até na próxima.